mundo lamenta a morte da rainha Elizabeth II aos 96 anos de idade. Filho Charles III é o mais idoso a assumir a coroa. Presidente Jair Bolsonaro decreta luto de 3 dias e classifica Elizabeth II como mulher singular e extraordinária. Presidentes da Câmara, Senado e STF participam de comemoração pelo bicentenário da independência. Primeira-ministra britânica apresenta pacote de 750 bilhões de reais para o país enfrentar a crise econômica. Governo autoriza financiamentos da casa própria com depósitos futuros do Fundo de Garantia. Naufrágio no Pará provoca mais de 10 mortes e deixa dezenas de desaparecidos. E um estudo revela que mulheres otimistas têm mais chances de viver. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Elizabeth II, monarca com o reinado mais longo da história britânica, morreu hoje aos 96 anos. Ela estava no castelo da família real na Escócia, sob cuidados médicos. Pela manhã, quando a família real foi chamada ao local, a rádio BBC One suspendeu a programação normal e não houve troca de guarda. As pessoas começaram a se aglomerar na frente do castelo à espera do triste comunicado. Segundo a Casa Real Britânica, ela morreu pacificamente. Nascida no dia 21 de abril de 1926, entre as duas grandes guerras, Elizabeth Alexandra Mary não deveria ser rainha. Desde cedo, a coroa não estava nos planos. Porém, sua longa história dentro da família real começou a ser traçada em dezembro de 1936, após o rei Edward VIII surpreender o mundo ao abdicar do trono do Reino Unido para se casar com Wallis Simpson, uma norte-americana. Com isso, seu irmão, pai de Elizabeth, o príncipe Albert, assumiu o título de rei George VI e Elizabeth virou sua herdeira imediata, a primeira da linha de sucessão. Após se casar com Philip Mountbatten em 1947 e iniciar as funções reais, Elizabeth disse que teve que aprender o ofício de rainha na marra quando seu pai faleceu em fevereiro de 1952. A coroação como Rainha Elizabeth II só foi realizada em 2 de junho de 1953. A vida na monarquia foi cada vez mais demonstrada em produções cinematográficas de sucesso, como o filme A Rainha e a série The Crown, que foram sucesso de crítica e de público ao retratar histórias da família real britânica, sobretudo da Rainha Elizabeth II. Sua morte, nesta quinta-feira, 8 de setembro de 2022, causou comoção no mundo todo. Diversos líderes internacionais demonstraram tristeza e admiração. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, lamentou a morte da rainha e afirmou que ela era mais do que uma monarca. O presidente da França, Emmanuel Macron, disse que a monarca marcou para sempre seu país e o século. Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, prestou condolências à família real e à comunidade britânica em nome do povo ucraniano. Já o secretário-geral das Organizações das Nações Unidas, Antônio Guterres, lamentou a morte da rainha e garantiu que sua dedicação ao longo da vida será lembrada por muito tempo. Aqui no Brasil, o governo federal, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também publicaram notas oficiais sobre a morte da Rainha Elizabeth II. O presidente Jair Bolsonaro decretou luto oficial de 3 dias pelo falecimento da Rainha Elizabeth II. O luto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União nesta quinta-feira. Pelas redes sociais, Bolsonaro disse que recebeu a notícia com pesar e comoção e definiu a rainha como uma mulher extraordinária e singular, exemplo de liderança e amor à pátria, inspirando o mundo inteiro. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também emitiu nota de pesar e destacou que o longevo reinado de Elizabeth II testemunhou grandes transformações no mundo ao longo do último século.
O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, prestou condolências ao Reino Unido e à família real em nome do Congresso Nacional e disse que a Rainha Elizabeth cumpriu seu papel com louvor e foi um exemplo de estadista. A Rainha Elizabeth II morreu nesta quinta-feira aos 96 anos. Na quarta-feira, emitiu nota parabenizando o povo brasileiro pelo bicentenário da independência do Brasil e disse lembrar com carinho da visita que fez ao país em 1968. De Brasília, Jaqueline Fonseca. Liz Truss, a nova primeira-ministra do Reino Unido, também se manifestou e se referiu ao reinado de Elizabeth como a segunda era vitoriana, afirmando que o Reino Unido também entrará em uma nova era, exatamente como a rainha gostaria. Apesar de demonstrar vitalidade, nos últimos anos a monarca precisou colocar um ponto a mais de atenção em seus cuidados de saúde, que foi intensificado em setembro do ano passado por causa de problemas persistentes com sua mobilidade. Em suas funções, a rainha aparecia caminhando com dificuldade com o auxílio de uma bengala. Em outubro de 2021, foi revelado que ela passou uma noite hospitalizada para ser submetida a exames médicos que nunca foram detalhados. Desde então, ela reduziu consideravelmente sua agenda, com aparições em público cada vez mais raras. O evento preocupante mais recente foi a cerimônia de nomeação de Liz Truss, que aconteceu na última terça-feira. Na ocasião, Elizabeth II transferiu pela primeira vez na história a cerimônia para o Palácio de Balmoral, onde ela estava. Até então, todos os premiers anteriores haviam sido nomeados no Palácio de Buckingham, em Londres. Os 4 filhos da rainha, Charles, Anne, Andrew e Edward, foram até a Escócia quando foi anunciado que a rainha estava sob supervisão médica. Seu neto, o príncipe William, também foi até o local. Com a morte da monarca, seu filho mais velho, o príncipe Charles, assume o trono de rei do Reino Unido e de outros 14 países que têm o monarca britânico como chefe de Estado, como Austrália e Canadá. Consequentemente, sua esposa, Camilla Parks Bowles, a duquesa de Cornualha, se torna rainha consorte, que é um título dado à esposa de um rei governante e significa que ela deverá ser chamada de Rainha Camila, porém, não compartilha dos poderes soberanos de seu marido. Aliás, Charles, que atualmente tem 73 anos, será coroado como o rei mais velho da Grã-Bretanha. Dentro de 24 horas após a morte de um monarca, um novo soberano é proclamado formalmente o mais rápido possível no Palácio de St. James, em Londres, pelo Conselho de Adesão. Composto por funcionários do Conselho Privado, que inclui altos ministros, juízes e líderes da Igreja da Inglaterra, eles são convocados ao palácio para a reunião. Mas a posse formal da coroação pode levar meses, até 1 ano. Tudo isso sem contar as muitas incertezas que rondam sobre o príncipe Charles, agora rei Charles III, que irá lidar com a política do Reino Unido. O especialista em relações internacionais, Dr. Guilherme Bistronsky, falou sobre como está sendo vista a futura posse de Charles. O príncipe Charles, em um primeiro momento, acreditamos que não mudará essa orientação da rainha Elizabeth II. Mas o príncipe Charles é uma pessoa bastante diferente em vários aspectos. Ele é conservador em determinados temas, como ligados, por exemplo, a questões arquitetônicas, a questões econômicas, mas, por outro lado, em matéria de meio ambiente, ele tem posições bastante avançadas, bastante liberais. Então, esperamos que no início não haja muita mudança, mas no futuro ninguém sabe. Com 7 décadas, Elizabeth teve o reinado mais longo da história e cumpriu com a sua agenda em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil. Em solo brasileiro por 11 dias, uma das principais atividades da rainha foi assistir a um jogo de futebol entre as seleções paulista e carioca, em que houve um encontro da realeza britânica com o rei Pelé, o monarca brasileiro, a quem a rainha entregou um troféu. Já em São Paulo, Elizabeth participou da inauguração do Museu de Arte Moderna, o MASP. Nós viemos até o MASP, o Museu de Artes de São Paulo, localizado na região central da capital paulista, que foi um dos lugares por onde a rainha Elizabeth passou quando esteve pela única vez aqui no Brasil. Mas ela não só visitou o museu,
mas teve aí uma grande participação na história dele. Isso porque a rainha inaugurou essa nova sede do MASP, que antes estava localizado na rua 7 de abril. É isso mesmo, grande influência dela nessa história então, né? Bem, vamos lá. A rainha chegou ao país no dia 1º de novembro de 1968. Ela pousou em Recife, Pernambuco, ao lado do príncipe Felipe. De lá, o casal seguiu para Salvador, na Bahia, e na sequência para Brasília, onde conheceu o Palácio da Alvorada, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. E também participou lá de um banquete no Palácio do Itamaraty. Foi depois disso que o casal real veio a São Paulo em uma aeronave da Força Aérea e depois a rainha visitou o Monumento do Ipiranga, o Palácio dos Bandeirantes e a Avenida Paulista, que fica aqui exatamente onde nós estamos, onde está localizado o MASP. Daqui o casal foi a Campinas, no interior paulista, e depois ao Rio de Janeiro, onde a rainha marcou simbolicamente o início das construções da Ponte Rio-Niterói, que é considerada a mais extensa do país. Lá ela também assistiu a um jogo no Maracanã e entregou a Taça da Vitória nas mãos do Rei Pelé. É isso mesmo. Ao todo foram 11 dias de viagem em que a rainha e o marido visitaram aí vários pontos turísticos do país, participaram de almoços, jantares com pessoas influentes e também de homenagens. Pelo protocolo, os funerais de Elizabeth II vão demorar 10 dias. O corpo vai ser sepultado no Castelo de Windsor, na Capela Memorial do Rei Jorge VI, ao lado de seu pai. E veja a seguir, o governo autoriza financiamentos da casa própria com depósitos futuros do Fundo de Garantia. E veja também, presidentes da Câmara, Senado e STF participam de comemoração pelo bicentenário da independência. Os 200 anos da independência do Brasil foram celebrados nesta quinta-feira em uma sessão solene no Congresso Nacional. A cerimônia foi prestigiada por chefes de estados estrangeiros, como os presidentes de Portugal, Marcelo Rebelo, de Cabo Verde, José Maria Neves, e de Guiné-Bissau, Umaro Euctar Sissoko. As autoridades convidadas foram recebidas no tapete vermelho e cumprimentadas pelos presidentes do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do STF, Luiz Fux. Eles foram convidados a participar da inauguração da exposição 200 anos de cidadania, o povo e o parlamento, em homenagem ao bicentenário da independência do Brasil. Em seguida, teve início a sessão solene no plenário da Câmara dos Deputados. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, destacou que a celebração do bicentenário da independência deve provocar no parlamento o anseio de melhorar a vida dos brasileiros, fortalecendo a democracia e a liberdade. Com a Constituição Federal de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, símbolo máximo da nossa redemocratização, a nossa história deu uma guinada definitiva no sentido da liberdade e da democracia. O presidente da Câmara, Arthur Lira, também destacou o papel do parlamento na independência do país e a importância da democracia na consolidação da liberdade. Diretrizes que beneficiem toda a sociedade de modo justo e equânime e contribuam para o desenvolvimento deste país. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, fez um agradecimento ao povo brasileiro pela bravura, pioneirismo e pela extensa produção cultural em língua portuguesa. Queridos irmãos brasileiros, continuai a maravilhar-nos como pátria de liberdade, de democracia, de justiça, de sonho, de esperança, de reinvenção ilimitada, potência universal no presente e no futuro. Segundo o Senado Federal, o presidente da República, Jair Bolsonaro, participaria da sessão solene em comemoração ao bicentenário da independência do Brasil, mas ele cancelou a participação. Já o presidente do STF, ministro Luiz Fux, cumpriu uma de suas últimas agendas como presidente da Suprema Corte ao participar da sessão solene. O biênio de Luiz Fux termina na segunda-feira. Em seu discurso,
Fux destacou a autonomia entre os poderes, a importância da democracia e a amizade entre Brasil e Portugal. Nestes 200 anos, a nação tem exercido uma invejável capacidade de aprendizagem no seu processo de amadurecimento, constituindo obra de edificação contínua e de evolução permanente. Nessa aventura histórica, a nação enfrentou e superou graves adversidades, consolidando-se 200 anos depois como um país democrático, um país fraterno, com sólidas instituições democráticas e harmoniosas. E à tarde, Luiz Fux presidiu a última sessão à frente da Suprema Corte. Na próxima segunda-feira, ele transmitirá o comando do STF à ministra Rosa Weber. Mais um índice de inflação registrou queda. Os preços do atacado, do varejo e da construção medidos pelo IGPDI da Fundação Getúlio Vargas ficaram negativos em 0,55% em agosto, consequência direta da baixa do preço dos combustíveis. No ano, o cálculo é de um aumento de 6,8% e nos últimos 12 meses de 8,6%. Os pedidos de seguro-desemprego voltaram a cair em julho e retomaram ao patamar pré-pandemia. Foram quase 530 mil solicitações no mês. Os pedidos de seguro-desemprego registraram queda em julho. No total, foram 529.700 requerimentos. No mês anterior, eram 539.800, um recuo de 1,9%. Desde fevereiro deste ano, quando foram registrados mais de 674 mil pedidos, os números vêm caindo. Os números foram divulgados pelo painel de informações do seguro-desemprego no Ministério do Trabalho e Previdência. O governo federal diz que o resultado reflete o esforço para a manutenção dos empregos no Brasil e sinaliza para a continuidade de recuperação do mercado de trabalho. Apesar de os números terem voltado ao patamar da pré-pandemia, no acumulado do ano, os requerimentos chegaram a 3.900.000, um aumento de 10,4% em relação aos primeiros 7 meses de 2021, quando foram registrados 3.600.000. O recorde de requerimentos foi anotado em maio de 2020, com 960.308, a maior marca da série histórica no começo da pandemia de coronavírus. O Banco Central Europeu aumentou a taxa de juros em 0,75 ponto percentual. Foi a segunda alta seguida do indicador, que antes era negativo. O objetivo da medida é conter a inflação, que passou dos 9% no período de um ano, enquanto a meta é de apenas 2%. Nesta quinta-feira, na volta do feriado de 7 de setembro e de olho nos rumos da política monetária no exterior, o dólar fechou em queda de 0,62%, sendo vendido a R$ 5,20. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,14%, com 109.915 pontos. O DIEESE informou hoje que no mês passado o salário mínimo ideal para as necessidades básicas de uma família formada por 4 pessoas seria de R$ 6.298. Nesta conta estão incluídos os gastos com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência. O governo federal decidiu autorizar o uso do Fundo de Garantia para abater financiamentos de casa popular. A portaria foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a serem pagos pelo empregador, o chamado FGTS Futuro, vão poder ser aplicados em programas de habitação popular. O benefício é destinado a famílias com renda mensal bruta de até R$ 4.400 e pode ser usado uma única vez por imóvel ou por beneficiário. Com a nova regra, o cidadão pode contar com os depósitos futuros do FGTS como parte das parcelas no financiamento da casa própria. Mas, caso o trabalhador seja demitido, ele vai continuar com a dívida e deve arcar com o custo total das parcelas. O recurso pode ser aplicado no prazo máximo de 2 anos, contados a partir da conclusão das obras de construção do empreendimento. De acordo com o texto, a finalidade da portaria é ampliar o acesso ao financiamento habitacional a partir da redução ou supressão do valor de entrada exigido nas operações de financiamento habitacional com recursos do FGTS.
A Caixa Econômica Federal fica responsável pela questão operacional dos recursos. Entre as condições para o uso desses recursos estão o tempo de trabalho de 3 anos e não possuir outro imóvel ou financiamento no mesmo município. Com o aumento do valor do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, os supermercados esperam sustentar a projeção de alta de 3% a 3,3% nas vendas das lojas em 2022. Tem ainda o efeito dos recuos da inflação em certos produtos nas últimas semanas e da taxa de desemprego, que também devem elevar o poder de compra do brasileiro nos próximos meses. Um levantamento feito pelo Diese mostrou que o valor da cesta básica registrou queda em 16 capitais do país. De acordo com os dados divulgados pelo Departamento de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos das 17 capitais analisadas, 16 registraram queda nos preços da cesta básica no mês de agosto. Com queda de 3%, a cesta de Recife foi a que mais caiu no período. Na sequência, ficaram Fortaleza, Belo Horizonte e Brasília, que diminuíram um pouco mais de 2% do valor. Apesar de registrarem queda, São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis e Rio de Janeiro foram as capitais que registraram a cesta básica mais cara do período, com o custo médio acima dos R$ 749. Já a mais barata foi registrada em Aracaju, com o valor estimado de R$ 539. Quando comparado com agosto do ano passado, o valor da cesta mostra alta em todas as capitais pesquisadas, com a maior variação no Recife, de cerca de 21%, e a menor em Porto Alegre, com cerca de 12%. A empresa Bassar Pet Food, fabricante dos petiscos que causaram a morte de mais de 40 cachorros em pelo menos 10 estados brasileiros, pediu para que os clientes devolvam os produtos da marca ao local da compra. Uma análise do Ministério da Agricultura concluiu que, de fato, houve contaminação por etileno glicol em uma das matérias-primas usadas para a produção do alimento. A Universidade Federal de Minas Gerais analisou os corpos de cães e a Polícia Civil Mineira fez a perícia dos petiscos, entregues pelos próprios tutores. Os contribuintes que têm grandes dívidas com a Receita Federal poderão renegociar as contas com até 70% de desconto. A negociação dos débitos é para pessoas físicas e jurídicas. O desconto pode chegar a 65% nos juros e multas e o prazo de pagamento a perder de vista, até 145 meses. Este contador explica que cada caso pode envolver uma negociação diferente dependendo da dívida e do porte da empresa em relação ao faturamento e a quantidade de funcionários. Na pandemia, existiu empresas que perderam o faturamento, mas existiu empresas que ganharam o faturamento. Alguns setores tiveram alto crescimento e alguns não. Então, a Receita ela vai ajudar aqueles que realmente tiveram perda com a pandemia, que perderam o faturamento, que tiveram que dispensar funcionários. Essas estão precisando de ajuda. Para fazer a negociação, é só entrar no site da Receita Federal. Mas se a pessoa física ou jurídica tiver dificuldade, mesmo porque tem muita regra, muitos parâmetros, aí a dica é procurar um contador. A pessoa jurídica, a maioria, eu acredito que 99,9% deles tem um contador que atende eles. Pessoa física que tiver algum débito, que tem pessoa física que ele faz o imposto de renda mesmo, faz em casa. E às vezes ele está com um débito, está com uma pendência, e aí ele vai tentar fazer o parcelamento e não consegue. Ele procura um profissional. O contador reforça a importância da pessoa e da empresa estarem regularizados junto à Receita Federal. A certidão da Receita Federal hoje ela é tripla, né? Ela sai da Receita Federal, Procuradoria e da Previdência. Então, se ele tiver qualquer pendência ou débito em um desses 3 órgãos, a certidão não sai. Então, às vezes, ele fica incapacitado de participar de uma licitação ou de fazer uma venda para algum cliente e perde, né? E veja a seguir, primeira-ministra britânica apresenta pacote de 750 bilhões de reais para o país enfrentar a crise econômica. E ainda, naufrágio no Pará provoca mais de 10 mortes e deixa dezenas de desaparecidos. A Polícia Civil descobriu uma farmácia clandestina em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e prendeu um casal suspeito de vender medicamentos sem registro ou de uso controlado.
Alguns médicos também estariam envolvidos no esquema. A vasta medicação foi apreendida após denúncia de venda ilegal. Policiais da DENAR chegaram até a casa e prenderam primeiramente o morador. O suspeito, um homem de 47 anos, atendeu a equipe. Ele admitiu que ele realmente vendia esses medicamentos ali naquela residência. A perícia da Polícia Civil foi ao local para poder constatar, materializar a clandestinidade do local, os medicamentos, a ausência de licença da autoridade competente. A apreensão aconteceu em um imóvel residencial no bairro Copa Trabalho, aqui em Campo Grande. Após esse fato, os policiais da DENAR conseguiram chegar até a mulher do suspeito, de 51 anos, que inclusive trabalha em uma farmácia próxima. Pelos levantamentos, então, foi descoberto um verdadeiro esquema criminoso. Mais de 300 tipos de medicamentos foram apreendidos. Em depoimento, a mulher que trabalhava na farmácia disse que há um esquema forte que envolveria médicos responsáveis por venda ilegal de receitas para adquirir os remédios de uso controlado. Alguns cobravam mediante dinheiro em espécie e outros, apesar de não cobrar em dinheiro, em espécie, permitiam que você passasse aqui o cartão da operadora de plano de saúde, porque aí ficava ali creditado, né? O médico ele ganharia com o eventual valor da consulta. O casal então comprava os remédios com as receitas negociadas. Ela esperava um período de promoção para poder comprar o medicamento mais em conta e revendê-lo em sua farmácia clandestina, não exigindo receita dos supostos clientes. Se comprovada a participação dos médicos, o grupo vai responder por crimes graves. Prisão que pode ir de 10 a 15 anos, ou seja, uma pena mais grave do que o próprio crime de tráfico de drogas. Se a investigação conseguir comprovar a participação desses médicos, os médicos não só responderão por esse mesmo crime do artigo 273 do nosso Código Penal brasileiro, como também por eventual organização criminosa. Pelo menos 14 pessoas morreram e 26 estão desaparecidas depois que uma embarcação que fazia um transporte irregular naufragou no Pará. O naufrágio aconteceu próximo à ilha de Cotijuba, em Belém, capital do Pará, por volta das 9h30 da manhã. A lancha havia saído de um porto clandestino, com pelo menos 70 pessoas, e realizava o trajeto entre Camará, na cidade da Cachoeira do Arari, na ilha do Marajó, para Belém. Pelo menos 30 passageiros foram salvos durante e após o acidente. A embarcação não possuía a autorização para realizar esse tipo de transporte e a lancha já havia sido notificada pelas irregularidades. Imagens gravadas por passageiros mostram o momento em que a água começa a entrar no barco e o desespero de todos os tripulantes. Bombeiros e forças militares da cidade realizaram buscas pelo desaparecimento durante todo o dia. Ao menos 9 embarcações e um helicóptero também estão sendo utilizados para localizar possíveis vítimas. O governo do Pará anunciou a criação de um gabinete de crise de segurança para acompanhar as ações do naufrágio. Os resgatados estão sendo socorridos pela Secretaria de Saúde de Belém e levados para unidades básicas de saúde da região. O Tribunal Superior Eleitoral autorizou hoje o registro da chapa do ex-presidente Lula e do seu vice para as eleições deste ano. Também foi aprovada por unanimidade a candidatura de José Maria Eimael. As votações do TSE, incluindo o registro de deputados e senadores, vão continuar até a próxima segunda-feira. O Tribunal Regional Eleitoral instalou em Mato Grosso do Sul a Ouvidoria da Mulher para receber denúncias como assédio e constrangimento. Violência política de gênero é crime previsto no Código Eleitoral. O TRE, seguindo o movimento e a recomendação do Tribunal Superior Eleitoral, instalou a Ouvidoria da Mulher. Foi um entendimento, inclusive, do Tribunal Superior Eleitoral e do Conselho Nacional de Justiça de criar uma ouvidoria específica para as mulheres, e nós entendemos por bem trazer isso para o Mato Grosso do Sul. E já tivemos algumas denúncias nesse sentido, de abuso, de assédio, que foram apreciadas pela Ouvidoria Eleitoral de Mato Grosso do Sul, mas a gente entendeu
importante criar um espaço fecundo, um espaço onde a mulher se sinta segura, envolto do sigilo, para poder fazer a sua denúncia, fazer o seu aconselhamento, para podermos iniciar um procedimento de verificação, apuração, com a maior celeridade possível, dando a maior liberdade para ela poder fazer isso. O artigo 326-B do Código Eleitoral tipifica como crime assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer meio candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com finalidade de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho de seu mandato eletivo. Pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. A ouvidoria também vai receber outras denúncias. A ouvidoria da mulher foi criada para quando tanto a servidor do tribunal, terceirizado, ou qualquer cidadão se sentir assediado, algum tipo de abuso ou verificar a violência de gênero ou política. A ouvidoria recebe as denúncias e inicia o tratamento. As demandas recebidas pela ouvidoria serão encaminhadas para a Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação. Ao final dos procedimentos, a comissão deverá enviar para a ouvidoria eleitoral quais serão as providências que deverão ser adotadas. As denúncias podem ser feitas no site do tribunal, trms.jus.br, tem um canal específico da ouvidoria da mulher, também pode ser feito de forma presencial, através do preenchimento de um formulário e também no e-mail da ouvidoria da mulher. Um pacote de medidas no valor de 150 bilhões de libras, o que equivale a quase 750 bilhões de reais, foi anunciado pela primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss. O objetivo é ajudar a população britânica a lidar com a alta nos custos de energia provocada pela invasão da Rússia à Ucrânia. O novo pacote já havia sido especulado antes mesmo de sua posse, sendo citado até mesmo em seu primeiro discurso oficial no cargo. A medida também tem a intenção de fortalecer e aumentar a produção interna de petróleo e gás, além de realizar mudanças no mercado de energia. O projeto de uma garantia de preço de energia limita que a média anual das contas domésticas de energia seja de 2.500 libras nos próximos 2 anos. A garantia de preço será aplicada ao custo unitário da energia, de modo que o valor que cada família paga varie dependendo da quantidade de gás e eletricidade consumida. No mês de outubro, por exemplo, o valor máximo para uso doméstico chegou a passar de 3.500 libras. Além disso, o novo pacote mantém um desconto de 400 libras nas contas. Já as taxas para a utilização de energias limpas serão removidas temporariamente, o que significa que as contas domésticas médias permanecerão custando aproximadamente 2.000 libras. Outro ponto do pacote é a criação de um mecanismo de 40 bilhões de libras para ajudar as empresas de energia a lidar com os custos de mão de obra em resposta ao pedido de ajuda do governo por parte do setor para lidar com uma potencial crise de fluxo de caixa. No total, é estimado um investimento de mais de 150 bilhões de libras para elaborar o pacote. A intervenção do governo na economia pretende criar um ambiente mais favorável no país até 2024, ano que acontecem as próximas eleições gerais. A onda de calor que atinge a costa oeste dos Estados Unidos deve se dissipar nos próximos dias. A informação é das agências meteorológicas do país. Também foi feita uma advertência para as condições climáticas perigosas, propícias a novos incêndios. A Califórnia e os estados vizinhos sofreram uma semana com temperaturas acima dos 40 graus. O calor colaborou para incêndios gigantescos como este. A melhora do clima com a chegada de uma frente fria vinda do Canadá pode trazer seus próprios perigos, alertou o Serviço Nacional de Meteorologia. A frente fria traz rajadas de vento. Combinadas com uma umidade relativamente baixa, essas condições poderiam ser potencialmente propícias para provocar novos incêndios e espalhar os que já existem. Vários incêndios florestais avançam no oeste dos Estados Unidos. 2 deles começaram no último fim de semana. As altas temperaturas também atingem a Europa. O ano de 2022 registrou o verão mais quente da história do continente.
As temperaturas médias foram as mais elevadas para o mês de agosto e para todo o verão. O ano de 2021 era o recorde até então. O mês de agosto foi o mais quente no continente por uma margem considerável e superou o de agosto de 2021 em 0,4 graus Celsius. A diretora científica do Sistema de Vigilância explicou que as intensas ondas de calor, combinadas com condições excepcionalmente secas e incêndios florestais, levaram ao verão de extremos. Ela afirmou que os números mostram que as temperaturas foram recordes tanto no mês de agosto quanto em todo o verão. O programa Copérnicus utiliza uma série de satélites chamados Sentinel. O primeiro deles foi lançado em 2014. O ex-conselheiro de Donald Trump, Steve Bannon, se entregou à justiça norte-americana nesta quinta-feira. Ele é acusado de lavagem de dinheiro, conspiração e formação de quadrilha. Steve Bannon é citado em um processo que investiga supostas fraudes em doações destinadas à construção do muro na fronteira dos Estados Unidos com o México. No total, ele foi citado em 5 vertentes do processo: 2 de lavagem de dinheiro, 2 de conspiração e 1 de formação de quadrilha. Caso seja condenado e receba a pena máxima, pode ficar de 5 a 15 anos atrás das grades. De acordo com a Promotoria Geral de Manhattan, Steve Bannon atuou como arquiteto de um esquema multimilionário para fraudar milhares de doadores pelo país. Além disso, ele teria tirado vantagem de fanáticos políticos para garantir milhões de dólares que depois desviou. Essa não é a primeira vez que o ex-aliado político de Donald Trump enfrenta problemas na justiça. Em agosto de 2020, ele foi preso sob a acusação de ter desviado $1 milhão doados por milhares de apoiadores de Trump. Na ocasião, ele pagou fiança no mesmo dia e foi liberado para aguardar a decisão do seu processo em liberdade. De acordo com o atual processo, Bannon teria desviado dinheiro da campanha por meio de uma organização sem fins lucrativos. Parte desta quantia teria sido usado para pagar despesas pessoais. Steve Bannon foi estrategista-chefe de Trump até 2017 e ele é considerado um dos responsáveis pela vitória do republicano em 2016. E veja a seguir, São Paulo suspende o uso de máscaras contra a Covid no transporte público. E ainda, estudo revela que mulheres otimistas têm mais chances de viver. A pesca do pintado foi permitida por mais alguns meses no Mato Grosso do Sul. Mais de 5.000 pescadores profissionais ficaram contentes com a decisão. A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul vem informar que a pesca do pintado continua permitida no nosso estado de Mato Grosso do Sul. Isso mesmo, apesar da previsão, a pesca do pintado está mantida de forma periódica por determinação internacional. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento faz uma lista de espécies protegidas ameaçadas de extinção e, na última, o pintado foi acrescentado. A publicação determinava que, a partir deste dia 6 de setembro, fosse proibida a pesca, armazenamento, comercialização da espécie em todo o Brasil. Conforme o superintendente de Meio Ambiente e Turismo do Estado, o estudo nacional é muito genérico e geral e há estudos estaduais que comprovam que aqui em Mato Grosso do Sul não há risco. Nós temos informações públicas, feitos pelo SC Pesca, que é uma ferramenta utilizada pelo IMASU e PMA para controle de desembarque pesqueiro na Bacia do Paraguai, bem como um estudo preliminar feito pela Embrapa Pantanal, que sugere ao Estado que faça a sua lista particular de espécies ameaçadas. Ademais, ele acrescenta que a retirada do pintado das espécies com pesca liberada poderia trazer sérios prejuízos. Uma bacia hidrográfica pode estar muito mais crítica que outra, mas na média foi o que aconteceu com o pintado. A bacia do São Francisco extremamente crítica, as nossas bacias hidrográficas em bom estado de conservação, mas na média ficamos todos vulneráveis para a espécie pintado, porque são mais de 5.000 pescadores artesanais profissionais cadastrados no IMASU
e a gente com certeza pode afirmar que mais de 40% do que eles oferem de seus recursos vem da captura do pintado. E ainda faltava uma regulamentação da transição, o que poderia causar transtornos na cadeia do pescado. Nem no pesca e solte você poderia pegar o pintado. E como que você vai selecionar que peixe vai bater na ponta da sua linha? Na hora E o pesca e solte é um regramento estadual, diferente de outros estados que existem cotas por pescador amador de até 10 quilos, aqui a gente limita um exemplar somente. Com todas essas circunstâncias, o governo aqui de Mato Grosso do Sul requereu, junto ao MAPA, a suspensão da portaria aqui para o estado. O Ministério do Meio Ambiente, então, acabou determinando a suspensão em todo o território nacional e a lei vai entrar em vigor apenas em 5 de dezembro, período em que já vai haver a piracema. E nós teremos em torno de 6 meses para a criação de um grupo de trabalho que venha a determinar a lista oficial de espécies ameaçadas para o estado de Mato Grosso do Sul. A partir de amanhã, não será mais obrigatório usar máscaras em transportes públicos no estado de São Paulo. A medida estava em vigor desde dezembro de 2020 para conter o avanço da Covid-19. Em nota conjunta, o governo do estado e a prefeitura anunciaram que tomaram a decisão com base em dados e recomendações do Conselho Gestor da Secretaria de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde de São Paulo. Hospitais, clínicas e estabelecimentos de saúde são os únicos locais onde a máscara ainda segue como uso obrigatório. Faltam 73 dias para a Copa do Mundo. Vamos conferir o boletim Esquenta Catar 2022. Leonardo Félix relembra hoje a Copa do México em 70. O torneio marcou o histórico tricampeonato mundial do Brasil, que contou com uma das seleções mais talentosas de todos os tempos. Olá pessoal, este é o Esquenta Catar 2022, que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Vamos falar da Copa de 1970, o histórico tricampeonato do Brasil. A seleção brasileira que disputou o Mundial do México marcou época. O time que encantou o mundo era uma reunião de craques em diversas posições, uma verdadeira máquina. Contava com Rivelino, Tostão, Gerson, Clodoaldo, Carlos Alberto e Jairzinho, além do rei do futebol, Pelé. Na primeira fase, vitórias brasileiras sobre a Tchecoslováquia por 4-1, 1-0 em cima da Inglaterra e 3-2 em cima da Romênia. Nas quartas de final, a vitória por 4-2 sobre a seleção peruana, comandada pelo mestre Didi. Na semifinal, o Brasil bateu o Uruguai por 3-1 e vingou a derrota na final da Copa de 50. E na final contra a Itália, o Brasil sobrou em campo e com gols de Pelé, Gerson, Jairzinho e Carlos Alberto, selou a goleada por 4-1. Pela primeira vez na história, o Brasil foi campeão vencendo todos os seus jogos. Uma campanha irretocável que garantiu a posse definitiva da taça Jules Rimet. É isso aí, faltam 73 dias para a Copa do Mundo Catar 2022. Um estudo revelou que a caminhada pode reduzir o risco de demência em pessoas de meia idade. E as pessoas que caminham em ritmo muito rápido têm menor chance de apresentar o problema. As pessoas com idades entre 40 e 79 anos que caminham têm menos risco de declínio mental. De acordo com um novo estudo da Universidade de Cádiz, na Espanha, quem deu 9.826 passos por dia teve 50% menos probabilidade de desenvolver demência em 7 anos. Além disso, as pessoas que andavam a um ritmo superior a 40 passos por minuto foram capazes de reduzir o risco de demência em 57%, com apenas cerca de 6.300 passos por dia. Ainda segundo o estudo, a maior redução no risco de demência, em cerca de 62%, foi alcançada por pessoas que caminharam em um ritmo muito rápido de 112 passos por minuto durante 30 minutos por dia. Apesar disso, nem todos os passos têm a mesma duração e nem os mesmos níveis de condicionamento físico. O que pode ser um ritmo acelerado para uma pessoa de 40 anos pode não ser sustentável para uma pessoa de 70 anos. O estudo analisou os dados de mais de 78 mil pessoas com idades entre 40 e 79 anos que usavam acelerômetros de pulso. Os pesquisadores contaram um número total de passos de cada pessoa por dia.
Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, mostrou que mulheres otimistas são propensas a viver mais. A pesquisa levou em conta a resposta de quase 160 mil mulheres no período da menopausa. Para chegar aos resultados, responderam perguntas sobre a própria saúde e preencheram um questionário sobre o otimismo. 25% das participantes demonstraram um maior nível dessa disposição, o que significa que elas podem ter uma expectativa de vida quase 6% superior em relação ao restante do grupo. Além disso, tendem a ter 10% a mais de chances de passar dos 90 anos, na comparação com o conjunto do restante das mulheres que têm menos otimismo, mostrando que a virtude está associada a uma vida útil mais longa e uma maior probabilidade de alcançar uma longevidade excepcional em geral. Os autores da pesquisa afirmam que os resultados indicaram que focar em fatores psicológicos positivos devem ser considerados estratégias para promover a longevidade e o envelhecimento saudável. Então, uma dica para viver melhor e com saúde é não pensar muito nos problemas, além de desempenhar sua função com alegria e sempre manter o pensamento positivo, como um estilo de vida, e não apenas momentaneamente. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.